Steve Rogers nasceu em 4 de julho de 1920, no bairro do Brooklyn, Nova York, filho de imigrantes irlandeses que haviam chegado aos Estados Unidos buscando melhores oportunidades. Sua infância foi marcada pela escassez, pela dureza da vida urbana e pela perda precoce. O pai, Joseph Rogers, morreu quando Steve ainda era pequeno. A mãe, Sarah, sustentava a casa trabalhando como enfermeira e dedicando-se ao filho com uma força que ele levaria como exemplo pelo resto da vida. Desde cedo, Steve não teve a saúde de um jovem comum. Magro, baixo e com problemas respiratórios, era alvo fácil de provocações. Mas dentro daquele corpo frágil havia uma determinação que não se media em músculos. Ele não sabia recuar diante do que considerava injusto. Brigava para defender amigos, mesmo quando sabia que não tinha chance física de vencer. Essa postura, aparentemente ingênua, era, na verdade, um prenúncio do homem que se tornaria. Quando a década de 1930 avançava e o mundo se aproximava de um novo conflito, a vida de Steve já estava moldada por perdas e lutas silenciosas. A Grande Depressão havia deixado cicatrizes econômicas profundas. Enquanto trabalhava em pequenos bicos e frequentava aulas de arte, acompanhava com preocupação as notícias da Europa. Avanço de regimes totalitários e as atrocidades que chegavam pelos jornais despertavam nele a convicção de que algo precisava ser feito. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e o envolvimento crescente dos Estados Unidos, Steve tentou se alistar no exército diversas vezes. Em cada tentativa, o resultado era o mesmo: rejeição. Os médicos apontavam seu histórico de saúde e sua constituição física como impeditivos. Mas a recusa não enfraqueceu seu desejo, pelo contrário, aumentou a determinação. Foi em uma dessas tentativas que ele chamou a atenção do Dr. Abraham Erskine, um cientista alemão refugiado que trabalhava para o governo norte-americano. Erskine procurava um voluntário para o Projeto Renascimento, uma iniciativa ultra-secreta que buscava criar o primeiro supersoldado do mundo. Mais do que força bruta, Erskine queria alguém com caráter irrepreensível, coragem genuína e senso de justiça acima de qualquer interesse pessoal. Steve foi selecionado, conduzido para uma instalação militar em segredo, passou por exames, treinamento básico, finalmente, pelo experimento que mudaria sua vida. O soro do supersoldado, injetado e ativado por radiação controlada, transformou seu corpo. Em minutos, músculos definidos substituíram a magreza. Sua resistência e reflexos ultrapassaram qualquer padrão humano. Mas, como Erskine sempre afirmara, o soro apenas amplificava o que já estava no coração do sujeito. No caso de Steve, a bondade e a coragem tornaram-se ainda mais inabaláveis. Pouco após o sucesso do experimento, um agente infiltrado da organização Hydra assassinou Erskine. Sem a fórmula documentada, Steve se tornou o único de sua espécie. O governo decidiu transformá-lo em um símbolo, um homem que não apenas combateria o inimigo, mas inspiraria milhões. Vestido com as cores da bandeira americana, empunhando um escudo triangular, Steve começou participando de eventos para vender bônus de guerra. Mas essa função propagandística logo se mostrou pequena demais para alguém com suas habilidades. Em pouco tempo, foi enviado para missões de campo, e assim nasceu a lenda do Capitão América. Durante a guerra, ele participou de inúmeras operações contra a Hydra e o exército nazista. Foi nessas missões que recebeu o escudo redondo de Vibranium, presente do governo, com design mais funcional e resistência incomparável. Com ele, desenvolveu técnicas de combate únicas, usando o escudo tanto para defesa quanto para ataques precisos. Ao lado de seu parceiro, Bucky Barnes, Steve combateu o Caveira Vermelha, um oficial nazista corrompido pelo poder de um artefato místico conhecido como Tesseract. O Caveira representava a antítese do capitão. Enquanto Steve usava o poder para proteger, o Caveira buscava domínio e opressão.
No final da guerra, em uma tentativa de impedir que uma aeronave carregada de armas avançadas atingisse os Estados Unidos, Steve confrontou o Caveira Vermelha a bordo do avião. Durante a luta, o vilão foi teletransportado por ação do Tesseract, enquanto Steve permaneceu no comando da aeronave. Sabendo que não havia outra saída, decidiu sacrificá-la no Ártico. A queda congelou seu corpo e o colocou em um estado de animação suspensa. Para o mundo, o Capitão América havia morrido como herói. Seu nome foi eternizado em canções, cartazes e memórias daqueles que haviam lutado ao seu lado. Décadas depois, Steve foi encontrado congelado no gelo por uma equipe da SHIELD. Ao despertar, encontrou-se em um mundo irreconhecível, carros velozes, arranha-céus, tecnologia digital e valores sociais profundamente alterados. Amigos e aliados da guerra já tinham partido. A solidão, aliada ao choque cultural, poderia ter paralisado qualquer pessoa. Mas Steve encarou a nova realidade como mais uma missão. Reintegrado à vida ativa, passou a atuar como agente da SHIELD. E, em seguida, como líder dos Vingadores. Sua bússola moral intacta o tornava uma âncora para a equipe, especialmente quando os dilemas éticos se tornavam complexos. O Capitão América sempre caminhou entre dois mundos, o do homem comum, que entende as limitações humanas, e o do símbolo nacional, que representa ideais quase inatingíveis. Para Steve, ser o Capitão América não significava obedecer cegamente ao governo, mas lutar pelos princípios que acreditava serem universais: liberdade, justiça e igualdade. Essa postura já o colocou em rota de colisão com autoridades. O exemplo mais marcante foi o conflito conhecido como Guerra Civil, quando se opôs ao Acordo de Sokovia, que colocaria heróis sob registro e supervisão governamental. Para Steve, abrir mão da autonomia significava se tornar ferramenta de agendas políticas, o que poderia ir contra o que era certo. Apesar de seu físico aprimorado, Steve nunca se apoiou apenas na força. Seu treinamento militar e tático é impecável. Ele é mestre em combate corpo a corpo, especialista em armas brancas e estrategista nato. A habilidade de pensar sob pressão, aliada ao uso criativo do escudo, faz dele um dos combatentes mais eficientes do universo Marvel. O salão está silencioso, iluminado apenas por luzes suaves que destacam um pedestal no centro, onde repousa o escudo do Capitão América. Ao fundo, um enorme mural mostra diferentes versões do Capitão ao longo dos anos: Steve Rogers, Bucky Barnes, Sam Wilson, cada um com seu próprio uniforme e postura heroica. Criado como instrumento de propaganda durante a Segunda Guerra, o Capitão América evoluiu para se tornar um dos maiores ícones dos quadrinhos. Sua história reflete mudanças sociais, políticas e culturais. Ele já foi usado para inspirar patriotismo, questionar governos e até abordar temas como corrupção e moralidade em tempos de paz. No cinema, especialmente no universo cinematográfico Marvel, sua imagem atingiu públicos globais, transcendendo fronteiras. O personagem deixou de ser apenas o herói americano para se tornar símbolo de valores universais. O Capitão América é a síntese de como a ficção pode criar figuras que inspiram além da página ou da tela. Ele é um lembrete de que coragem não vem do tamanho dos músculos, mas da força de caráter, que lutar pelo certo é um ato constante, mesmo quando o mundo muda, e que o verdadeiro herói não é aquele que busca glória, mas o que está disposto a se sacrificar pelo bem dos outros.